Já entrou todo mundo. Bom, bem-vindos todos a mais uma live dos ex-alunos de Columbia University. Mais uma live interessante de todas que temos feito esses últimos meses. Se vocês perderam alguma, estão todas nas nossas mídias sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Os links para as nossas mídias sociais estão nos nossos convites na parte inferior. Hoje, bem-vindo, embaixador Marcos Paiva Caramuru, o ex-embaixador da China. Temos conosco ouvintes da China, da Europa, além dos nossos ex-alunos aqui de Colômbia, no Brasil e em São Paulo. A expectativa é grande, porque temos ouvido falar muito bem do senhor embaixador e estamos ansiosos para ouvir as suas palavras. Antes disso, queria lembrar que na quinta-feira teremos o nosso Virtual Wine Tasting Happy Hour. Vai ser uma aula sobre vinhos da Borgonha com o Rodrigo Malícia da Stellar. A aula em si é gratuita. Os vinhos ainda dá tempo de comprar eles com o próprio Rodrigo Malícia. Tem 2 dias, ele consegue entregar na Grande São Paulo. Ele é um dos grandes especialistas sobre vinhos vinhos da Borgonha da América Latina e será uma oportunidade para a gente fazer um pouquinho de networking também. Então, esperamos vocês também nesse evento na quinta-feira. Agora, Harry, passo a palavra a você e ao nosso ilustre convidado, Marcos Paiva Caramuru. Boa tarde a todos e bem-vindo ao nosso seminário, a Columbia University Alumni Club, com a liderança de Ana, tem feito uma série de seminários, além de ter um wine tasting da vida, mas quero só complementar, Ana, que tem gente da Uruguai aqui também nesse evento, então realmente evento bastante abrangência. Eu quero dar bem-vindos ao embaixador. Embaixador Marcos Caramuru é um diplomata nato. Ele fez a carreira inteira em diplomacia. Eu conheci ele quando eu fui com a delegação de Lula, olha quanto tempo atrás, em 2009, quando ele estava cônsul-geral de Xangai. E desde aquela época eu tenho achado que ele é um dos diplomatas mais competentes que o Brasil tem. Ele fala chinês fluentemente, sabe pedir os pratos chineses na China, né? Nos restaurantes chineses pede bem. A casa dele, na realidade, está em Xangai. Ele está sediado em Xangai. E nós temos o prazer de ter ele aqui, porque, por enquanto, ele está preso aqui no Brasil porque não tem voo de volta para a China. Ele fez uma longa carreira, ele já foi diretor executivo do Banco Mundial, foi vice-ministro de Finanças nos assuntos internacionais, foi embaixador para Malásia e Brunei, como já falei, foi cônsul-geral da Xangai, e no último posto ele era o embaixador para a China, especialmente, inclusive, na época que tinha aquela crise com a China, né? E o Brasil. Então, sem mais, eu passo a palavra para você, Marcos, que eu sei que você vai conduzir bem. Muito bem, muito obrigado, Ana, muito obrigado, Harry. Harry é um bom amigo, as palavras dele sempre muito generosas. Eu acho que o meu desafio hoje é ser tão agradável quanto o que vocês têm adiante, que é uma reunião sobre vinhos da Borgonha, né? Mas eu não acredito que eu consiga bater o prazer que todos terão nessa reunião. Mas vou tentar, da melhor forma possível, fazer algumas apresentações sobre a China atual, o pós-Covid e suas relações com o Brasil. Há muitas especulações nesse momento sobre o mundo pós-Covid. Os webinars multiplicam-se sobre esse tema. E as especulações vão em várias direções. Alguns falam da ruptura das cadeias de valor, né, que foram construídas ao longo das últimas décadas, e
como consequência disso, um aumento do desinvestimento na China, né? Porque a China é um ponto central dessas cadeias de valor. Há países como o Japão e a França, que têm políticas próprias de incentivo aos seus empresários para saírem de lá. Os americanos mencionam permanentemente esse tema, não é? Do decoupling da China e do retorno de empresas à realidade americana. E esse, então, é um outro tema. Outros dizem que os governos sairão fortalecidos da Covid-19 e que, portanto, as políticas liberais sairão enfraquecidas. Ou que a disputa entre os Estados Unidos e a China vai se acirrar e nós vamos ver uma realidade muito mais conflituosa no cenário internacional. Ou que os métodos de trabalho vão mudar radicalmente, as videoconferências vieram para ficar e, com isso, o setor de real estate no mundo inteiro vai ser afetado. Assim vão muitas especulações sobre as mudanças que ocorrerão na realidade em função da crise da Covid-19. O mundo, em geral, é pródigo em prever o futuro nessas situações, né? Com a queda do muro do Império da União Soviética e a unificação das Alemanhas, todos se lembram das previsões que a democracia veio para ficar e, portanto, não se lidaria mais com um país de uma ideologia de esquerda, um país comunista, até que a China apareceu. Na crise de 2008, a mesma coisa. Muitos disseram que era o fim do capitalismo, né? E o fim de uma realidade em que os mercados podiam viver desregulados. Alguma regulamentação dos mercados aconteceu, mas o fim do capitalismo não aconteceu. E outro dia, ouvindo uma palestra, um webinar, precisamente, do embaixador Recupero, meu colega de profissão, uma pessoa que eu admiro muitíssimo, ele lembrou o historiador Fernand Braudel, e lembrou o pensamento de Braudel de que o ingrediente mais importante da história é o tempo. E Braudel tinha essa ideia dos tempos longos, né? E dizia que nos tempos longos a história se move muito pouco. E com essas observações, o Recupero concluiu que a pandemia não era um driver de grandes transformações, que outros fatores, por exemplo, climate change, né? O problema climático, seria um driver de grandes transformações. E eu acho que agora está se formando, pouco a pouco, um novo consenso, no sentido de que a pandemia vai acelerar algumas mudanças em curso, mas não será uma transformação tão radical quanto se previa ou quanto se especulava quando a pandemia se iniciou. Ainda esta tarde, eu ouvi uma apresentação, também um webinar, em que o Martin Wolf, esse editor econômico do Financial Times, né, o chefe da área econômica, o escritor econômico, o jornalista econômico mais importante que eles têm, e ele dizia o seguinte: olha, o comércio internacional já estava perdendo fôlego desde a crise de 2008, os ganhos de produtividade nas economias desenvolvidas já estavam sendo pequenos, o volume das dívidas públicas nos países desenvolvidos já estava aumentando, a China já se mostrava ser um primeiro país fora do universo ocidental e fora da ideia de desenvolver-se com base no capitalismo aberto e na democracia liberal. A China já estava mostrando seu próprio vigor e seu próprio poder no mundo. Portanto, acho que o consenso que existe agora é de que as tendências que já existiam anteriormente à crise do coronavírus vão se solidificar. Quando eu olho a China de hoje, eu só confirmo essa impressão. Primeiro, quando a gente olha a sociedade, a gente tem a impressão, e eu falo regularmente com a China porque o Harry não mencionou, mas eu tenho uma empresa de consultoria na China e moro lá e administro a empresa a partir de lá, que eu criei depois que deixei o setor público, deixei a diplomacia. E eu falo diariamente com a empresa e com as pessoas na China e eu vejo que eles retomaram as suas vidas regulares, voltaram a fazer o que eles sabiam fazer. Alguns dizem que a China empobreceu um pouco e, de fato, o primeiro-ministro chinês tem dito que uma das soluções para a crise é voltar a ter o comércio de rua, os food stalls, aquelas barraquinhas, aqueles que não têm condições mais de ter uma loja, que voltem a essa realidade. Então, a China empobreceu um pouco, me dizem as pessoas com quem eu falo regularmente, mas, ao mesmo tempo, os sinais de riqueza ainda estão lá,
as filas para comprar as bolsas do Vuitton ainda existem, e o Vuitton anunciou recentemente que os preços vão aumentar e, portanto, as filas estão até maiores, de um certo ponto de vista. Quando eu olho a economia, embora não tenha se recuperado totalmente, os sinais de recuperação já são muito significativos, não é? Eu hoje estava vendo que há um índice de confiança do setor manufatureiro que voltou a subir e já está num grau em que reflete a confiança dos empresários. Também está vendo que, enquanto as empresas de manufaturas tiveram prejuízos da ordem de 38% em janeiro, 34% em fevereiro, em relação aos seus resultados de janeiro e fevereiro de 2019, já em maio há ganhos da ordem de 6%. Ou seja, de alguma forma, a economia já está voltando à sua situação normal. O governo segue ajudando. Muito recentemente, anunciou que o desconto de 5% da energia aprovado durante a pandemia, no início da pandemia, vai vigir até o final do ano. E o governo, evidentemente, está atento a indústrias como têxteis, indústria de vestuário, indústria de produtos de casa, que tem uma dependência maior do cenário externo, e o governo fala insistentemente na ideia de estabilizar a economia, estabilizar aqueles que necessitam do cenário externo, modernizar as suas práticas de produção, de modo que eles possam enfrentar a realidade. Mas a pergunta é, overall, onde está a China? Não é? Em que ponto está a China nesse momento? A China, desde o começo da pandemia, adotou uma série de medidas para mitigar o impacto da pandemia. Algumas obrigações tributárias e contribuição da Previdência Social foram postergadas, ou mesmo as empresas foram isentas de algumas dessas obrigações. O governo liberou o compulsório dos bancos, ou parte do compulsório dos bancos no Banco Central, de modo a que o setor privado fosse atendido. Num primeiríssimo momento, o governo deu liquidez ao setor, ao mercado, para que as bolsas e a taxa de câmbio se mantivessem. E quem olhar o movimento das bolsas e taxa de câmbio vai ver que ele não teve, de fato, grandes flutuações. Enfim, o governo aprovou uma série de medidas de apoio às empresas, sabendo que a maior dificuldade era nas empresas de menor dimensão e, portanto, estimulando os bancos a aumentar os seus empréstimos a essas empresas de menor dimensão, ainda que algumas dessas empresas não cumprissem as suas obrigações financeiras relacionadas a empréstimos anteriores. Mas a China esteve longe de adotar medidas tão drásticas como foram adotadas por vários países desenvolvidos ocidentais e muito longe de adotar as medidas que ela adotou na crise de 2008, quando a China aprovou um pacote de 4 trilhões de renminbis para financiar projetos e decidiu a todo custo manter a economia funcionando e teve êxito, porque em 2009 a economia cresceu mais de 9%. Quando o resto do mundo ainda estava sofrendo muito fortemente da crise. Mas, dessa vez, a China resolveu não adotar medidas tão drásticas. E a pergunta que todos se fizeram em relação à China foi, mas por quê? Por que ficou aquém do Ocidente? Por que ela não resolveu viabilizar recursos na mão dos indivíduos para que eles voltassem ao consumo ou tivessem uma sobrevivência melhorada? Por que não foi mais explícita nos projetos, no financiamento de empresas que pudessem contribuir para o crescimento ou de ações na área de financiamento da infraestrutura? Algumas ações existiram. O governo aprovou um déficit fiscal razoável, aprovou a emissão dos chamados special bonus, não é? Que é de 1 trilhão de renminbis para que pudesse movimentar projetos, permitiu que os governos locais aumentassem a sua emissão de bônus, mas não esteve ainda assim ao nível das decisões tomadas em 2008 e tampouco ao nível das decisões tomadas pelos demais países desenvolvidos. Por quê? Primeiro, porque não foi necessário.
de alguma forma, a economia começou a se ajustar de uma forma natural com os incentivos que estavam sendo dados. Do ponto de vista formal do emprego, nem mesmo o recurso ao auxílio-desemprego aumentou em tanta proporção. Mas, ou seja, a China, bem ou mal, teve uma atitude um pouco mais sóbria, digamos assim, do que se esperava e do que dos demais, porque, bem ou mal, a economia está voltando a se recuperar sem os excessos de gastos do governo. Segunda razão, e muito forte, é porque todos os problemas macroeconômicos que a China tem hoje advêm essencialmente das medidas que foram adotadas em 2008. O excesso de endividamento dos estados e municípios, dos governos locais, a situação das instituições financeiras em nível local, com a deterioração das suas carteiras de empréstimo, um certo descontrole das contas fiscais. Enfim, todos os grandes problemas que a China tem hoje, do ponto de vista macroeconômico, têm a ver, de alguma forma, com o excesso que foi feito na crise de 2008. Eu me lembro bem da crise de 2008, porque eu já tinha chegado à China naquele momento. E, naquela época, a China tinha acabado de aprovar uma lei de contratos de trabalho, forçava os empresários a contribuírem para a Previdência Social. Tudo isso era uma novidade muito grande e as empresas se sentiam muito pressionadas e diziam que essas medidas não tinham condições de prevalecer na China que existia naquele momento, lá em 2008. De alguma forma, a crise de 2008 deu um alívio para que o governo pudesse relaxar um pouco as medidas, criar incentivos ao crescimento e fazer com que as empresas voltassem a funcionar sem essas pressões, mantendo, todavia, tanto a lei de contratos de trabalho quanto as obrigações previdenciárias e, portanto, levando as empresas a um processo de modernização. Então, é curioso, porque dessa vez agora não foram tomadas medidas extremas e foram tomadas medidas de apoio e de aumento dos déficits fiscais, do déficit fiscal, mas não tão grandes. Ou seja, a China garante o espaço de continuar a executar as reformas estruturais que ela precisa realizar na economia, sem agravar a situação que já tinha sido criada desde 2008. Enquanto os países desenvolvidos vão lidar com déficits muito elevados e um crescimento muito elevado da dívida PIB, né? Fala-se, hoje mesmo, Martin Wolf falava em déficits da ordem de 10% do PIB. Né? A China, que na visão do FMI tem um chamado déficit ampliado de já 10% do PIB, porque envolve aí os governos locais, as empresas dos governos locais, etc. O déficit é muito inferior a isso, em torno de 7% do PIB. Mas, enfim, ou menos que isso, 3%, 4% do PIB. Mas o tal déficit ampliado vai nessa ordem de 10% do PIB. A China, então, mantém uma certa flexibilidade para executar as reformas estruturais que precisa executar, sem as pressões excessivas que as economias desenvolvidas vão ter que sofrer no médio prazo, sendo que as economias desenvolvidas vão chegar a níveis de déficit fiscal semelhantes àqueles que o FMI identifica na China com essa denominação de déficit fiscal ampliado. Ou seja, de alguma forma, a China coloca-se em condição de manter a sua estratégia econômica anteriormente desenhada e implementada. E essa estratégia hoje, claramente, tem uma série de vetores. A China, como se sabe, é um país muito descentralizado. As cidades competem muito entre si e a gestão local é muito importante para o crescimento. Todos aqueles que pensam que a China é um país que funciona de cima para baixo têm que refletir mais sobre a realidade chinesa, porque a China é um país que funciona em larga medida de baixo para cima. O governo federal canaliza os recursos, eles vão para as prefeituras, os prefeitos competem entre si para obter resultados, e só pela obtenção de resultados eles ascendem na vida político-partidária e, portanto, a China nas cidades é uma ação muito importante. Mas agora há um novo vetor. Para além
do desenvolvimento movido pelos governos locais, que são os grandes corredores chineses. O Estado agora se concentra no grande corredor do norte, que é o corredor que vai de Beijing, Hebei, e, enfim, Tianjin, não é? Uma grande cidade industrial próxima a Beijing, que é o corredor do norte. O corredor do delta do rio Yangtze, que é Xangai e as províncias de Zhejiang e Jiangsu, que são províncias muito dominadas pelo setor privado, e o corredor do sul da Baía de Hong Kong, que envolve Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou, Macau, enfim, várias cidades ali naquela região. Segundo, a China pode prosseguir com uma certa tranquilidade a sua política de incentivo ao desenvolvimento tecnológico. O país já avançou muito em várias dessas áreas. Na área de semicondutores, por exemplo, a China tem uma política para se tornar autossuficiente em semicondutores. Ainda precisa importar muito dos Estados Unidos, mas mais e mais ela pode aumentar a sua eficiência nessa área. Uma coisa curiosa, porque durante a pandemia, a cidade de Wuhan, que tem uma grande empresa de semicondutores, essa empresa nunca parou e alguns dos trens iam até lá para levar profissionais que trabalhavam nessas empresas. Mas em outras áreas, robótica, em que a China alcançou praticamente a autossuficiência nesse momento, até um excesso de produção de robôs, semicondutores, que eu já mencionei, inteligência artificial, cidades inteligentes, internet das coisas. Inteligência artificial, como se sabe, a China tem um plano de até 2030 ter uma economia de 2 trilhões de dólares só baseada em inteligência artificial. Ou seja, a China vai ter espaço para montar as suas políticas novas, que são os grandes corredores, ampliar o desenvolvimento tecnológico que vinha já tendo bom êxito até o momento, e executar os seus novos projetos de novas zonas de livre comércio e, sobretudo, abrir mais a economia, ou seja, reduzir as restrições para investimentos diretos externos e reduzir as restrições para que os investimentos possam entrar na área do sistema financeiro e modernizar o mercado de capitais chineses. Então, de alguma forma, a China, eu acho que colocou-se numa posição confortável em relação às economias desenvolvidas, sem deixar de atender às necessidades básicas da economia. O desemprego urbano está mais ou menos sob controle, está em torno de 5 ponto alguma coisa por cento, normalmente é mais baixo do que isso, mas não é muito mais baixo do que isso. O desemprego, que é um problema, é o desemprego das populações migrantes, ou seja, aqueles operários que trabalham em construção, que trabalham, enfim, em tarefas que exigem menor formação, não é? Esses são os chamados trabalhadores migrantes, que um dia estão no lugar da China, do outro dia vão a outro lugar. Tem que haver uma certa atenção a eles, mas pouco a pouco, com a retomada da economia, eles vão conseguir, de alguma forma, reduzir a pressão do desemprego nessa área, embora a pressão não seja pequena, e aí a retomada tenha que ter um pouco mais de fôlego. Mas a pressão maior, que era a pressão dos profissionais que vêm do campo, se formam nas cidades e que, ao não encontrar emprego nas cidades, tornam-se pessoas desgostosas com a realidade política e econômica, essa está mais ou menos sob controle, porque o nível de desemprego urbano é baixo, e, com isso, a China pode prosseguir as linhas que seguia anteriormente, sem precisar se voltar para a solução de problemas dramáticos, como os problemas que já existem decorrentes das políticas na crise de 2008. As relações com os Estados Unidos serão, evidentemente, um tema central e serão um tema muito sensível. De um lado, porque o acordo chegado com os americanos ele abarca apenas um dos segmentos das reclamações americanas, que é o segmento do comércio. Mas ele não abarca ainda os 2 segmentos mais centrais e mais difíceis, que são o das políticas públicas, ou seja, os subsídios, a participação de empresas estatais na economia, propriedade intelectual e outros temas, e muito menos abarcam o tema mais difícil,
que é o tema da tecnologia, e é o tema do desenvolvimento tecnológico. Então, a relação com os Estados Unidos, obviamente, seguirá apresentando complicadores. E há uma sensação na China que mesmo que os democratas ganhem as eleições, os constrangimentos continuarão, porque, bem ou mal, existe um consenso nos Estados Unidos no sentido de que a política americana tem que ser uma política de contenção da China. A China é vista pelos dois partidos como uma ameaça à realidade americana e as pressões continuarão a existir sobre a China. Na verdade, há muitos na China que acreditam até que o governo Trump é o governo mais desejado pelos chineses, porque, de alguma forma, a estratégia do governo Trump é muito óbvia, não é? Ele precisa dos resultados do comércio, porque ele tem uma visão antiga da economia e do emprego, voltada para a área da indústria, não é? E, de alguma forma, ele não insiste em alguns dos temas mais sensíveis para a China, que são muito caros aos democratas, como a proteção dos direitos humanos, como lidar com as minorias e outros dessa dimensão. Os democratas sempre tiveram uma política muito mais sofisticada em relação à China, né? O próprio TPP, o Acordo Transpacífico, era uma estratégia muito mais sofisticada, porque isolava a China na realidade asiática, aprovava uma série de novos procedimentos na área comercial que poderiam depois ser trazidos à esfera da OMC, e, portanto, a China teria que lidar com pacotes prontos de como lidar com uma série de realidades nas suas relações externas, e ela temia muito que isso acontecesse. A estratégia Trump é uma estratégia muito óbvia, não é? Muito focada no comércio. A China sempre quis limitar a querela comercial, o campo comercial. Até agora conseguiu, não é? As outras áreas ficaram de fora da querela comercial e muito direta. Obviamente, a guerra verbal, liderada pelo Trump, é uma guerra que assusta, não é? E assusta o mundo de uma maneira geral. Mas, na verdade, ela é uma guerra menos enfim, sofisticada no esforço de contenção da China, que a guerra que pode ser executada pelos democratas, né? Então, diga. Marcos, talvez você pode explicar um pouquinho o que TTP, TTP, que o pessoal não conhece. É o Acordo Transpacífico, né, ao qual aderiram países como o Japão, a Malásia, alguns outros, né? A Coreia não aderiu, Singapura eu não tenho certeza, mas, de alguma forma, é um acordo comercial dentro do Pacífico com regras inovadoras e totalmente novas em termos de comportamento das políticas econômicas, não é? E muito limitativas das políticas econômicas. Trump, uma das primeiras medidas que ele fez ao assumir a presidência foi se retirar do acordo, né? E o Japão assumiu a liderança e fez com que os países que tivessem aderido ao acordo permanecessem nele. O Chile, por exemplo, é um membro do TPP, né? Permanecessem nele e implementassem as suas políticas. Agora, curiosamente, a China tem dito que está considerando a ideia de aderir ao TPP, enquanto os americanos ficaram de fora. Outra coisa é que o Trump, de alguma forma, ao contestar a realidade internacional e todo o esforço de cooperação que havia na realidade internacional, né, saiu do acordo sobre o clima, está saindo da OMS, tem críticas permanentes à Organização Mundial do Comércio, né? Não deixou que os juízes de segunda instância fossem escolhidos. No fundo, abriu espaço para que a China pudesse ser um grande líder na promoção do multilateralismo e na cooperação entre os países. Em circunstâncias normais, o líder seria os Estados Unidos, porque os Estados Unidos foram o país que criou essas instituições. Foi o país que criou essas instituições e que sempre utilizou essas instituições em favor das suas próprias políticas, ou seja, forçando políticas internacionais nessas instituições a partir da adoção de suas próprias políticas internas. Na verdade, ao abandonar o multilateralismo e a cooperação internacional,
os Estados Unidos abriram espaço para que a China defendesse essa cooperação e o multilateralismo, sem ser ela, a China, um país que tem nem as credenciais, nem a capacidade política de liderar uma cooperação multilateral no mundo. Ou seja, os chineses hoje têm um discurso, obviamente, pró-internacionalização dos temas, pró-diálogo no nível das instituições multilaterais, mas, na verdade, não é simples para os chineses exercer um papel de liderança nessas áreas. Você quer perguntar outra coisa, Gary? Não, era isso, só para eles entenderem um pouquinho o que você está falando aí. Nessas áreas. Muito bem. Aí vamos chegar ao Brasil, né? Porque senão eu me estendo demais. Toda vez que eu falo da relação da China com o Brasil, alguém me pergunta assim, mas como a China nos vê? Não é? Afinal, como a China nos vê? Como a China encara o Brasil? A China vê o Brasil como um país que está, talvez, no segundo ou terceiro tier das suas preocupações. Ela vê, no primeiro tier, os grandes países do mundo que terão força na economia ou na política mundial, os Estados Unidos, a Rússia, a Europa como um todo, a Alemanha em particular e a França também, mas a Europa como um todo, o Japão, não é? Enfim, os países que, de fato, têm uma importância, em certa medida, a Coreia, não é? Esses países mais próximos e que hoje têm, em qualquer ranking de poder mundial, uma posição privilegiada. Em qualquer ranking, eles estarão entre os 10. Não é? Depois, a China tem os seus vizinhos, evidentemente, os vizinhos na Ásia do Leste. E aí eles são uma ordem de prioridade. Depois vem países como a Austrália, e nós estaríamos um pouco nessa ordem de prioridades. Nós não somos países nem que tenham uma importância estratégica para a China do ponto de vista de segurança ou de política como os seus vizinhos. Mas estamos distantes, mas somos, como os chineses sempre colocam em todas as reuniões presidenciais que tem conosco, etc. A China é o maior país em desenvolvimento do hemisfério norte, o Brasil é o maior país de desenvolvimento do hemisfério sul. Nós temos ligações estreitas em certos foros, como os BRICS, por exemplo, o foro do BRICS, e temos uma complementaridade natural na área econômico-comercial. Essa complementaridade é muito importante, porque a China, de fato, nos vê como um parceiro comercial relevante para suprir o mercado chinês de produtos que poucos outros países têm condições de suprir. Soja, por exemplo, só o Brasil e os Estados Unidos produzem soja em condições de suprir o mercado chinês. Minério de ferro, só o Brasil e a Austrália tem minério de ferro em condições de suprir o mercado chinês. E em outras muitas áreas nós somos competidores importantes de grandes países e ganhamos muitas vezes a parada, como na área de proteínas de uma maneira geral, carne de boi, aves, enfim, alguns outros produtos que nós, algodão, por exemplo, mais recentemente, de uma certa maneira petróleo, porque nós já em 2018 ou 2019 nós conseguimos suprir 11% de todo o petróleo importado pela China, então nós somos importantes supridores desses produtos. E somos um país que dá espaço para boas experiências das suas empresas estatais, não é? Em várias áreas. Eu sempre lembro, quando faço as minhas apresentações, que empresas como a State Grid ou a Three Gorges, né, que operam aqui na área energética, uma mais na área de distribuição, de transmissão, outra mais na área de geração, a Three Gorges em geração, a State Grid em transmissão, tem em torno de 50% a 60% dos seus ativos no exterior do Brasil. Os ativos no exterior estão entre 10% e 20%, esses estão no Brasil. Então, bem ou mal, nós oferecemos um espaço interessante
para que a China possa aprender nas suas experiências externas e mesmo equilibrar riscos. O China Development Bank, tradicionalmente, é um país que a sua maior exposure está na Rússia e a segunda maior exposure está no Brasil. Ou seja, de alguma forma, ele precisa de bons empréstimos ao Brasil para equilibrar o risco que ele vai naturalmente, ao qual ele vai naturalmente se expor em países da Ásia Central, da África ou mesmo de outras regiões do mundo. Então, a China nos vê como um parceiro comercial relevante, não há dúvida. Se nós pararmos de exportar soja para a China, eles terão problema na produção de ração animal. E, para nós vemos a China como um país que também tem uma certa importância estratégica, porque, afinal de contas, a China é dona da CPFL, ou seja, em uma situação extrema, tem um controle de uma parte da distribuição de energia do Sudeste brasileiro. E essa relação funciona bastante bem do ponto de vista econômico-comercial, sem que tenha desgastes na área política e sem que o Brasil seja um daqueles países que está no foco central de preocupação da China do ponto de vista político-estratégico e do ponto de vista de sua atuação na cena internacional. Se nós olharmos o que aconteceu desde que a pandemia se iniciou, o comércio foi bastante bem, o comércio de soja comportou-se bastante bem, o de proteínas também comportou-se bastante bem. Mais recentemente, nós estamos vendo algumas ações chinesas, esses últimos dias, vimos algumas ações chinesas no sentido de fechar, de não permitir que alguns estabelecimentos, algumas plantas de produção de carne exportassem para a China. E agora é uma questão de entender se isso é uma medida de fato sanitária, se é uma medida para satisfazer as preocupações da sua população interna, não é? Que teme os impactos do vírus, que olha o Brasil e a nossa trajetória nessa área de combate ao vírus e tem a sensação de que nós chegamos a um certo descontrole, a níveis elevados de descontrole nessa área. Então, de alguma forma, a China, o governo mostra que está atento à nossa realidade, ou se é algum tipo de reação aos pequenos atos ofensivos que têm sido feitos por alguns membros do governo, em algumas situações pelo próprio chanceler em relação à China. Na verdade, nós mesmos agora criamos uma insegurança para nós mesmos, no sentido de não saber exatamente interpretar a realidade, porque a realidade ficou fluida nos últimos meses em função desses atos que eu mencionei anteriormente. Anteriormente, isso não existia, porque havia uma natural confiança entre os presidentes, entre os níveis elevados dos setores públicos, e ali as coisas funcionavam, e durante o tempo que o Brasil foi governado pela esquerda, até mais que isso, porque havia maior penetração junto ao Partido Comunista Chinês. Na China, a divisão entre o partido e o governo é muito tênue. Não é? Até algumas vezes, a gente até vê nos agentes governamentais uma certa insegurança de tomar certas posições, não porque eles não estejam convencidos das posições, mas simplesmente porque não sabem qual seria o seu nível de aceitação no seio do partido. Mas a verdade é que, mais recentemente, nós criamos esse ambiente que nos leva a nós mesmos a ter indagações que não teríamos em outras circunstâncias. E essas indagações terão a ver, mais do que tudo, com os futuros investimentos chineses no Brasil. As empresas chinesas, tanto estatais quanto as empresas privadas, elas investem quando elas sentem que há um grau de diálogo e confiança mútua dos governos. Quando elas não identificam esse precedente essencial, elas simplesmente deixam de investir. Então, de alguma forma, eu acho que o comércio mostrou um bom desenvolvimento nos últimos tempos. Nós sabemos que vamos ter, na área de privatizações, oportunidades excelentes para a China quando nós começarmos o programa de privatização esse ano de uma forma mais ativa. E o marco do saneamento, ele
ajudará muito nisso, porque a China tem muitas empresas especializadas nessa área e que terão interesse na realidade brasileira, mas nós mesmos, eu acho que criamos uma dúvida sobre qual é o empenho que vai haver governamental nessa aproximação com a China e certamente acreditamos que a China alimentará também essas dúvidas sobre, afinal de contas, qual é exatamente a posição brasileira sobre a relação bilateral. So far, so good, ou seja, nenhum dos atos até o momento envolveu o presidente da República. Todas as informações são de que o vice-presidente continua muito empenhado no seu papel de presidente da Comissão de Alto Nível Bilateral e as oportunidades para que nós avançarmos existem e estão aí em várias áreas, né? Eu sempre menciono essa área a área financeira, não é? O uso da moeda nacional em operações comerciais, ou mesmo acordos de como nós já tivemos com os chineses de swap de moedas, para que nós possamos abrir mais a possibilidade de que instituições financeiras chinesas se interessem pelo Brasil e brasileiras se interessem pelas chinesas. Eu acho que essa é uma área em que a China vai abrir a área de mercado de capitais e o sistema financeiro, até mesmo para calibrar vamos dizer, a visão negativa americana da sua realidade. Os bancos e outras instituições financeiras americanas têm um imenso apetite para entrar na realidade chinesa e a China está, de fato, pouco a pouco abrindo mais essa realidade. Recentemente, o JP Morgan conseguiu licença para operar um fundo mútuo, outros conseguiram licenças nessa área financeira e outros estão lá já alinhados para obter essas licenças, fundos como alguns desses fundos grandes, como BlackRock e outros fundos, Fidelity, outros dos grandes fundos americanos estão nessa direção. Ou seja, de alguma forma, há um espaço para que nós possamos ampliar a cooperação. Cooperação nessa área financeira, de uso de moedas nacionais nas transações e maior interesse das instituições financeiras brasileiras por participar do mercado de capitais chinês, maior interesse das instituições chinesas de entrarem no Brasil. Há muito a fazer na área tecnológica, quando eu vejo, por exemplo, a indústria de estados como Zhejiang e Jiangsu, províncias como Zhejiang e Jiangsu, que está num processo de modernização muito semelhante ao processo de modernização das empresas brasileiras. Haveria muita possibilidade de troca de experiências entre essas empresas. Há muito espaço para a operação conjuntas e aprender com a experiência chinesa em matéria de cidades inteligentes, por exemplo, todos os temas da tecnologia digital. E há muito espaço para todas as ações que os chineses chamam people to people, né, que envolvem um pouco de soft diplomacy e de conhecimento mútuo. Nossa melhor expectativa é que nós possamos, então, em primeiro lugar, eliminar essas pequenas arestas que estão sendo criadas com pequenas ações individuais que possam ter um impacto negativo sobre o relacionamento, retomar a agenda tradicional com uma certa confiança, sobretudo na área de investimentos e investimentos em infraestrutura em particular, e abrir o espaço para alguns desses novos temas em que a China estará se abrindo e que serão temas que a China estará explorando de uma maneira mais intensa na relação com os demais países do mundo. Se a controvérsia entre China e Estados Unidos chegar a pontos extremos, um ponto extremo total não chegará. Ninguém imagina uma situação de um conflito armado entre os dois países que têm essa interação comercial, onde há o apetite, como eu mencionei, do setor financeiro americano para entrar na China, jamais chegarão a esse ponto. Mas se os americanos insistirem em políticas de contenção da China que forem mais expressivas, evidentemente os países todos do mundo serão chamados a se posicionar, né? Se posicionar a favor de um lado ou a favor de outro. E eu acho que a primeira grande experiência em que os Estados Unidos testam essa possibilidade de posicionamento é, de fato, o 5G e o famoso tema da empresa Huawei. E eu continuo a acreditar que a nossa melhor estratégia tem que ser não adotar posições nessas querelas.
Nós temos uma identidade natural com os americanos, pela nossa própria moldura intelectual e de tratamento de temas como os temas financeiros, os investimentos externos, as remessas de capitais e muitos outros. E temos uma natural interação com os chineses na área comercial e na área de investimentos, e teremos muito a aproveitar um aprofundamento desse relacionamento. Minha melhor expectativa é que a política externa brasileira possa tomar uma direção que seja em benefício do interesse maior brasileiro. E acho que o interesse maior brasileiro será não tomar partidos, não adotar lados, manter saudáveis as relações tanto com a China quanto com os Estados Unidos. E acredito que também vai ser essa a posição de muitos outros países, sobretudo os europeus. Se houver uma reconstrução da ordem internacional no futuro, eu acho que a melhor expectativa que todos podemos ter é que os europeus assumam um espaço mais ativo, mais atuante, e que assim nós possamos, de alguma forma, sair do cenário em que estamos, sobretudo nos últimos 2 anos ou 3 anos, de simplesmente observar a confrontação sino-americana sem nos posicionar. Outros países também não se posicionam, a Europa também não se posiciona, etc. Mas essas são indagações de fato sobre o futuro. E, de alguma maneira, o processo de desconstrução do multilateralismo e das instituições internacionais também já estava aí antes da Covid. Possivelmente se aprofundará e possivelmente requererá algum tipo de ação. Eu espero que nós participemos disso com um alto sentimento de isenção na procura dos nossos interesses maiores e dos da comunidade internacional maior, e que possamos efetivamente nos beneficiar dos aspectos positivos do relacionamento com um lado e outro. Eu acho que já falei, não sei se terei esgotado o meu tempo, mas eu acho que fico por aqui para que agora possamos ouvir as perguntas. Eu acho que foi muito obrigado pelo esse esclarecimento. É bom ver que vocês não estão sentindo que a situação do Brasil parece estar bem com a China nesse momento. Vai ter vamos dizer, um conflito que nós estamos todos lendo nos jornais entre o Brasil, o posicionamento Itamaraty, etc., contra a China, a agressividade com a China. Mas parece, do senhor falar aqui, que o pessoal está sendo muito pragmático e a Tereza Cristina está trabalhando para a parte de business mais do que a parte política, né? Então, qual é a sua visão em termos qual é a política da Itamaraty, ou o que você acha deveria ser a política da Itamaraty? Eu acho que a política do Itamaraty deve ser muito simples. Estimular os pontos positivos, abandonar aqueles que têm um impacto negativo ou que não acrescentam nada no relacionamento. Nós temos um ativo de ações com a China, um ativo acumulado no nosso relacionamento muito positivo. E o que o Itamaraty tem que fazer é manter o diálogo, aprofundar o diálogo, manter a ideia para os investidores e para o setor privado, que os governos se entendem, que falam um com o outro e que vão buscar o melhor grau possível de integração diante da realidade internacional. Tá. A segunda pergunta eu tenho, que não esqueci de falar, é que você faz hoje em Xangai, que você deu uma dica no começo. Qual é seu trabalho que você faz? Eu tenho uma empresa de consultoria que basicamente assiste empresas que têm interesse de longo prazo no relacionamento entre o Brasil e a China, seja para compreender a realidade, seja para, enfim, montar uma estratégia de penetração ou de atração de investimentos chineses.
Eu posso dizer o seguinte, que uma vez a gente foi uma delegação da Fiesp e o embaixador assessorou a gente e certamente posso dizer que o embaixador Marcos conhece todos os corredores da China e conseguiu levar a gente, por exemplo, para NDRC, que ninguém nem sabia o que era aqui no Brasil, que nem o governo brasileiro estava conversando com eles, numa forma assim, como o Marcos levou a gente direto para falar com eles. E a NDRC, de fato, é um dos órgãos mais importantes que tem na China em termos de definição de política da China. É a Comissão para a Reforma do Estado. Me lembra aqui o João Eduardo, que está nos assistindo, que os membros do TPP, que você perguntou antes, são Japão, Brunei, Malásia, Singapura, Vietnã, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, México, Peru e Chile. Tá. Deixa eu fazer passar uma pergunta para você, Marcos, né? Do Roberto Engels, que deve estar na Argentina. A China até recentemente olhava mais para dentro do próprio país. Embora já atuava e estava presente em diversos continentes, não existia uma visão expansionista do ponto de vista territorial. Contudo, parecia que essa visão evoluiu e mais recentemente parecia que tem sido mais agressivo nessa agenda. Exemplos são a South China Sea e os conflitos com a Índia. Qual é a sua visão ao respeito? Bom, em primeiro lugar, um pouco sobre a expansão econômica da China. A China, de fato, expandiu-se economicamente no exterior depois da crise de 2008. Se você for olhar o volume de investimentos diretos na China no exterior, até 2008 ele era muito pequeno. A partir de 2009 é que ele subiu. Ou seja, a China, de alguma forma, se aproveitou dos preços baratos dos ativos na realidade internacional, no mundo inteiro, e saiu comprando empresas e aumentando os seus investimentos fora. Ao mesmo tempo em que ela se tornava o primeiro parceiro comercial de uma série de países. Ela tornou-se o primeiro parceiro comercial brasileiro em 2009. E assim foi feito com uma série de outros países. Ou seja, essa China verdadeiramente internacionalizada, ela vem a partir de 2009. Ela é muito recente. Ela realmente é muito recente. Ela tem 10 anos e meio. Né? Então, é até curioso que ela tenha conseguido tanto e que tenha acumulado tanta experiência de lidar com a realidade externa. A isso se seguiram algumas medidas de interação internacional, como o famoso projeto Belt and Road Initiative, né? A criação do Banco Asiático de Infraestrutura, ou seja, ela foi também tentando montar as suas estruturas para lidar com essa realidade. E com uma característica diferenciada das estruturas que foram criadas no pós-guerra e que evoluíram nas décadas mais recentes, porque são estruturas que não discutem valores, né? São estruturas voltadas para ações pragmáticas, né? Ações pragmáticas de investimento, sobretudo, e de investimentos em infraestrutura em particular. Dizem que o século XXI será o século asiático, e se for o século asiático, vai ser um século pragmático, porque eu sempre digo isso nas minhas apresentações, não existe uma Ásia, né? Tem a Ásia muçulmana, a Ásia budista, a Ásia confucionista, a Ásia... assim como não existe um regime político único na Ásia. Tem as democracias, as quase-democracias, as democracias não tão limpas, tem o regime comunista, as monarquias absolutistas, etc. Então, a Ásia é um pastiche de países com diferentes orientações, assim também como na área econômica. O capitalismo, enfim, mais liberal, ao capitalismo com uma enorme influência do Estado, ao capitalismo com características como a chinesa, né, que combina o setor público e o setor privado, com uma certa visão estratégica, mas, ao mesmo tempo, o setor público tem muito interesse sobre o setor privado. Então, só sobrarão ações, do ponto de vista, ações muito pragmáticas, não é? Quer dizer, não será um mundo que vai discutir valores, vai ser um mundo que vai construir ações. Agora, obviamente, a China tem uma visão da sua segurança como país voltada essencialmente para o leste da Ásia, para o leste asiático. É ali onde ela tem uma visão própria de segurança. E ali ela ocupou um certo espaço
nos últimos anos, porque o espaço havia sido deixado livre pelos americanos. Foi o governo Obama que, de alguma forma, tentou recuperar a presença americana no leste asiático. Mas a China já ocupava um lugar. Me lembro que, quando Hong Kong voltou às mãos chinesas, havia um temor generalizado que Hong Kong fosse completamente absorvido pela China e que os demais países todos perdessem a sua importância no cenário comercial internacional. Mas a China montou um conjunto de relações muito saudáveis com a Malásia, a Indonésia, Tailândia, com os demais países. Então, todo mundo foi crescendo com a China. E a China, do ponto de vista econômico-comercial, ajustou-se bem a essa realidade. Mas ela tem problemas imensos de fronteiras naquela realidade ali. E aqueles problemas de fronteiras ela não conseguiu resolver. Enquanto os demais países resolveram seus problemas de fronteira no século XIX, começo do século XX, a China não resolveu os seus problemas de fronteira e eles estão lá. E ela tem, evidentemente, uma pretensão de ter um papel estratégico importante na Ásia como um todo. Se você for olhar, o maior investimento militar da China é na indústria naval, porque foi ali que eles têm os seus problemas de fronteira marítima, são os problemas mais graves. E, de maneira que o que eu vejo uma China que, de fato, buscará ter uma presença solidificada e incontestável ali no leste da Ásia, e um pouco no sul da Ásia também, o reconhecimento da fronteira ali com a Índia, Paquistão, Mianmar e coisa e tal, manter ali uma realidade que pode ser uma realidade contenciosa. Mas eu, na verdade, não vejo a China com uma extensão do seu poder estratégico militar no mundo como um todo. E aí o conflito vai se realizar porque os Estados Unidos têm uma presença antiga no leste asiático e os países vizinhos da China têm uma relação antiga com os Estados Unidos, a Coreia, Singapura, o Japão, e se sentem confortáveis com o apoio americano, né? O que a China costuma dizer é o seguinte: o Pacífico é grande demais e pode abrigar perfeitamente duas grandes potências, né? Mas, evidentemente, aqueles que estão próximos ali começam a sentir que a presença estratégica chinesa pode incomodá-los. A única base militar que a China tem fora da sua própria região é no Djibouti, né? Mas a avaliação geral é de que a base é porque ali é uma região estratégica onde passam muitos navios com petróleo e outros meios, mas sobretudo petróleo, e que ali é basicamente uma base para combater a pirataria naval. E que a China, os próprios africanos acham que a China não teria interesses estratégico militar voltado para aquela região. Mas haver, efetivamente. Os países mudam quando se tornam importantes no cenário internacional. Não é impossível que a China vá, pouco a pouco, sendo mordida pela ideia de se tornar uma grande potência e exportar o seu modelo. Até o momento, eu acho que suas grandes preocupações estão ali, na Ásia do Leste. A próxima pergunta obrigada. Quem tiver perguntas, por gentileza, podem enviar no chat. Perguntas para o nosso embaixador Marcos Paiva Caramuru, por favor. A próxima pergunta, Marcos, é o seguinte, do Adriano Chaves. Com exceção de commodities, que outras oportunidades há para empresas brasileiras na China no futuro próximo? Queria só acrescentar e dividir um pouquinho essa pergunta no sentido, duas mãos, sentido para a China e para o Brasil. Quer dizer, quais são as oportunidades das empresas brasileiras indo para a China, né? E qual é a oportunidade das empresas chinesas, que já falou bastante sobre para o Brasil. E talvez qual é o volume de investimento que você acha que vai ter esse ano dos chineses no Brasil? Bom, eu acho que
problema de presença comercial dos nossos produtos de maior valor agregado na China é um problema, primeiro, de competitividade desses produtos, né? Quer dizer, a nossa competitividade não é exatamente muito alta, muito elevada. E, ao mesmo tempo, eu acho que o ticket para entrar na China é um ticket cada vez mais caro e complexo, né? Quer dizer, há 10 anos atrás, era fácil você simplesmente exportar para a China, achava um distribuidor lá e conseguia exportar alguma coisa para a China. Ou conseguia até aumentar de acordo com a relação que você tivesse com o distribuidor. Hoje, o consumidor chinês é um consumidor muito mais sofisticado, né? E que ele presta atenção em marcas, ele quer saber qual é o seu brand, ele quer saber qual é a história do seu brand, e, portanto, ele quer te conhecer melhor, porque as opções que ele tem de compra são muito grandes. Ao mesmo tempo, ficou mais caro, mesmo com as opções abertas que dão mais acesso ao mercado chinês, como, por exemplo, o e-commerce, né? Ficou mais complexo entrar no e-commerce e mais caro entrar no e-commerce, né? Porque para participar do e-commerce você precisa contratar uma empresa que vai te abrir uma loja e essa empresa vai lhe vender serviços que podem chegar a preços altíssimos se envolverem a publicidade, a logística do seu produto, etc, etc. Ou seja, o que existia antes está ficando cada vez mais complicado e será mais caro e mais difícil enfrentar o mercado chinês. O mercado tem um potencial de consumo extraordinário, consome absolutamente tudo. E já consome com um certo conhecimento da realidade. Antigamente se dizia assim, não, exporta qualquer vinho para a China e cobra $100 a garrafa, no mínimo, porque eles não conhecem nada de vinho e vão comprar qualquer porcaria. Hoje em dia já não é assim, não é? O consumidor chinês se sofisticou. Mesmo que quem tem uma loja no e-commerce, por exemplo, você precisa de... Algumas dessas lojas elas mantêm pessoas durante certas horas do dia apenas para atender a perguntas que os consumidores têm sobre o seu produto. Ou seja, você já precisa de uma estrutura mais próxima da estrutura que você teria ao abrir uma loja de rua ou abrir uma loja num shopping, embora você consiga penetrar rapidamente com custos não tão elevados e riscos não tão de longo prazo como o de uma loja de rua ou uma loja de shopping. Mas, evidentemente, o mercado existe. E a gente olha muitas empresas aqui, mesmo na área de moda, na área de cosméticos, nas áreas mais variadas, o mercado existe, consumo existe. E eu acho que as empresas, sempre na China, eu sempre digo, como ainda é um pouco o que era descrito na carta de Caminha, né? Em se plantando, tudo dá. Ou seja, chegando àquele mercado ali, sempre existe uma oportunidade, porque o mercado é gigantesco e está pronto para explorar novidades a todo momento e se embrenhar em novos produtos que ele não conhece. Mas ele é mais exigente no momento. Ou seja, de alguma forma, você tem que ampliar a sua competitividade internacional, mas você tem que... o ticket chinês está ficando mais caro e mais complicado. E quanto mais passa o tempo e as empresas não decidem entrar no mercado chinês, mais caro ficará e mais complicado ficará, porque o mundo inteiro está atrás do mercado chinês, né? E mesmo aqueles que acham que encontrar um distribuidor é uma solução fácil, não é muito fácil, porque o distribuidor pode dar a sua marca no mercado, entendeu? É algo que as empresas brasileiras sempre acharam que era a solução de todos os seus problemas. Não é. A solução de todos os problemas é você administrar uma marca ao entrar na China, seja em no segmento que for. Contar uma história, manter os seus graus de qualidade, ter uma relação com os compradores. E isso eu falo, vai desde autopeças até chocolates ou bens de consumo como um todo. Então, eu acho que a oportunidade existe, a preparação é mais sofisticada. E aqueles que querem... Hoje também o número de empresas que entram na China para aproveitar a mão de obra barata, em condições acessíveis, também não existe mais. Existe uma coisa engraçada na China, que é o seguinte: a tributação na China é do bairro, né? Então, as empresas estabelecem uma relação muito
muito sólida e profunda com a autoridade local, entendeu? Muito local. Isso é uma coisa que nenhum outro país do mundo tem. Ou seja, quando as pessoas falam de decoupling, as empresas vão embora da China, eu digo, existem razões econômicas e outras. Mas existe essa razão que a China, de alguma forma, o diálogo que se estabelece entre o empresário e o governo é um diálogo intenso, não é? E o que a gente ouve sempre dos empresários chineses, inclusive, é o seguinte: o governo ajuda, brasileiros também. Eu poderia contar histórias aqui, não vou contar por quê, senão o tempo vai ficar muito escasso. Quanto aos investimentos chineses na China, eu diria a você que nós precisaremos esperar para ver se, de fato, houve algum abalo na confiança chinesa em nível governamental em relação ao Brasil. O que se tem dito até o momento é que não. Mas isso nós vamos testar. Mas a verdade é que nós vamos apresentar oportunidades muito grandes e os investidores virão. Né? Você tem duas grandes empresas aqui que investem na área de energia. Né? Você vai privatizar a Eletrobras? Quer dizer, acha que eles poderão ficar de fora? Certamente não ficarão. Né? Eles vão abrir os olhos para as oportunidades que existem nos setores de água e saneamento. Ou seja, é claro que, se não houver uma mínima lógica na relação bilateral, eles não entrarão. Mas eu ainda acho que as oportunidades existirão muitas nessas áreas. E, em certa medida, nas áreas de tecnologia digital. Eu acho que aí a China se interessará. E nessas áreas de tecnologia em que a China se sofisticou, como inteligência artificial e coisa e tal, ela vai, de alguma forma, buscar penetração no nosso mercado. E acho que vai encontrar espaço, para dizer a verdade. Vai encontrar espaço. Mas nos setores tradicionais, como eu disse, as dificuldades são maiores. Nos setores novos, eu acho que ainda há muita coisa a ser explorada, desde que o diálogo político se mantenha razoável. Só quero complementar dois exemplos concretos. Um é a WEG, a indústria WEG, tem fábricas lá na China e tem muito sucesso com as fábricas lá na China. E está indo muito bem. E o outro, a área que o embaixador falou de indústria nova, a empresa investiu no 99 no Brasil e tornou o 99 aplicativo um dos unicórnios de startups do Brasil, né? Então, eu só quero complementar que tem esses exemplos. Já que você complementou, eu vou dar aqui uma experiência, porque eu acho que dá um certo sabor. Né? A 99 é uma empresa que resolveu, depois de um certo período de existência na China, investir 20% das ações de empresas de táxi em vários países do mundo. Vários. Na Europa, na Índia, no Brasil, na Ásia mesmo e coisa e tal. Ela foi lá e investiu nesses setores. Mas o que eles me dizem é que o país onde eles encontraram maior sinergia com as suas atividades foi o Brasil. Pelas cidades, pela composição das cidades, pelo hábito das populações, pela pirâmide etária das cidades e coisa e tal, eles encontraram grandes sinergias no Brasil. Há quem diga efetivamente que o Brasil também era importante, porque o Brasil é um grande consumidor da Uber e que a 99 tem a estratégia mundial de ter uma posição de bater, de substituir a Uber de uma certa maneira. Seja qual tenha sido a razão, a verdade é que desses investimentos de 20% que ela fez em vários países do mundo, o único onde ela subiu o investimento para 100% foi o Brasil. E mais um caso para as, vamos dizer, médias empresas. 2 anos atrás, levamos uma delegação de 200 pessoas para a China, para a maior feira de importação do mundo, na China, em Xangai, onde Marcos participou ativamente. E vimos que entramos no supermercado, tinha um paredão de mel. Mel da Nova Zelândia, mel da Coreia, mel do Japão, mel da Alemanha.
e não tem um pote do mel brasileiro lá. Então, há possibilidades muito grandes, sim. Deixa eu correr um pouquinho, que nós estamos acabando o tempo já. Tem uma pergunta do Dr. Thomas Felsberg. Como fica a situação dos G5 no Brasil? Não sei se o Thomas ainda está aí, queria saudá-lo especificamente, porque nós damos muito... Está aí, voltou aí. Qual era a pergunta mesmo? Repete aí. Qual é a situação, como fica a situação do G5 no Brasil? Olha, eu entendi que a licitação que foi feita, que foi montada aí pelo governo, indica que as empresas que vão ser supridoras dos serviços de internet são essas empresas que estão aí, e que a Huawei seria fornecedora de equipamentos e serviços para essas empresas, e que não há nenhum tipo de impedimento para que a Huawei entre. Não sei o que vão fazer na área militar, aparentemente pode ser outra coisa, mas, enfim, que nessa área específica não haveria nenhum impedimento. Eu acho que as pressões americanas continuarão, né? Continuarão muito fortes. E eu não sei em que medida nós seremos mais ou menos sensíveis a essas pressões. Eu tenho a impressão de que, enfim, do ponto de vista estratégico, nós não somos um país que tem assim, grandes segredos industriais ou interesses estratégicos mais profundos para a China e que possamos estar um pouco preocupados com isso, nem do ponto de vista de governo, mas nós estamos muito longe, né, da área estratégica chinesa e que possamos estar muito preocupados com isso. Evidentemente, podem haver ganhos comerciais, né, de várias naturezas naqueles que tiverem um acesso mais privilegiado assim, de fornecedores de equipamento às redes, às empresas que vão nos fornecer os serviços de internet. Mas, sinceramente, eu sou levado a crer que a gente deveria escolher por uma opção que fosse útil e sofisticada, né? E acho que os chineses talvez tenham esses equipamentos. Eu acho que, além disso, estarão mais baratos, porque, bem ou mal, eles já controlam muitas dessas antenas que oferecem a internet 4G. Né? A Huawei entrou aqui para competir com o telefone celular. Aí encontrou a concorrência da Samsung, que ela não achava que ia encontrar, não conseguiu fazer com que o seu produto fosse um produto consumido no Brasil. Passou, então, a se dedicar às antenas de transmissão. E está aí, fazendo acordos com as prefeituras de vários lugares, colocando as antenas, adquirindo uma imensa experiência nessa área. Ou seja, ela terá uma experiência grande e soluções, aparentemente não é a minha especialidade, mas tudo que eu leio são soluções tecnicamente qualificadas e economicamente razoáveis, né? Então, eu ainda assim, eu acho que nós tomarmos alguma atitude simplesmente por uma razão política, né? Sem ver o que os demais países vão fazer, sem ver as soluções que os outros países possam ter, também não sei se é exatamente, não acredito que atenda aos nossos interesses maiores. E acho que, ao fim e ao cabo, não haverá um impedimento que o Huawei fique no Brasil. Realmente não haverá. Até porque as empresas que vão participar da licitação podem estar computando nas suas ofertas preços de equipamentos e outros que elas tenham recebido da própria Huawei. É difícil o governo depois dizer o seguinte, mas aí você não pode ter essa empresa como seu fornecedor. Eu, sem ser advogado como você, acho que as questões em juízo se multiplicariam muito e criariam umas situações muito embaraçosas para o governo. Mas, enfim, é um pouco a minha visão do ambiente político-econômico nessa área. Agora, talvez isso ainda dê muito espaço para questões judiciais. Tá certo. Obrigado, embaixador. É um grande prazer ouvi-lo e vê-lo também, embora... Prazer te encontrar aí à distância. O Dr. Thomas é nosso presidente do Consultivo de Colômbia. Muito bem. Vamos lá. Como nós estamos com bastante tempo limitado, eu vou fazer a última pergunta e o resto eu vou encaminhar para o senhor, eventualmente, para responder.
E é uma pergunta um pouco mais, vamos dizer, política e mais atual, da situação atual. O senhor concorda com a visão de alguns líderes mundiais de que o regime totalitário chinês omitiu informações sobre a Covid nas primeiras semanas, permitindo a viagem de inúmeros chineses para fora da China, enquanto fechava a fronteira de Wuhan para o resto do país? A última pergunta. Olha aqui. As pessoas que não conhecem muito a China, não sei se a pessoa que perguntou conhece muito a China ou não, mas se estiver fazendo um comentário equivocado, me perdoe. Mas as pessoas que não conhecem muito a China tendem frequentemente a ver a China assim como um país com a organização alemã, não é? E com um sentido de direção permanente em absolutamente tudo. A China ajuda com isso, porque com essas ideias dos planos plurianuais e as coisas, ela dá sempre a impressão de que ali existe um esforço extraordinário de planejamento que é depois seguido à risca e coisa tal. A China é um país organizado, mas não é tão organizado assim. E a minha impressão é que aquela situação de Wuhan foi uma situação completamente surpreendente para eles. Tanto surpreendente do ponto de vista da situação em si, a confusão que se criou ali entre os agentes de segurança locais, a polícia local, não é? E o governo. Você se lembra que logo no início o governo teve que trocar, se não me engano, o governador da província, não é? Onde está. Então, eu sou levado a crer que ali houve simplesmente uma confusão, dessas confusões típicas de países em desenvolvimento, não é? Ou confusões típicas de situações novas. Eu conhecendo a China, não posso afirmar nada, não posso dizer nada, porque eu não estava lá. E não, mesmo que estivesse lá, não teria essa informação privilegiada, né? O que eu posso dar é um pouco a minha impressão. A minha impressão é que a China funciona bem, mas não tão bem quanto as pessoas imaginam aqui. E que não tem essa capacidade de elaborar estratégias tão precisas nessa situação e tão mal intencionadas. O que eu ouço das pessoas, dos chineses qualificados, professores de universidades e outros, é exatamente essa expressão: olha, as pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Eu me lembro perfeitamente de ter contato com professores universitários nos primeiros momentos que diziam assim, olha, alguns amigos, né? E que diziam o seguinte, agora nós vamos ter que inventar soluções aqui, como o ensino à distância. A gente não tem a menor ideia de como fazer isso. Entendeu? O problema é que eles aí se organizam, eles conseguem se organizar muito rapidamente, dão aquela impressão de que a organização operou em todos os sentidos, né? Mas eu, na verdade, não acredito. Eu acho que aquilo deve ter sido uma grande confusão. E que nessa grande confusão, o que eles estavam mais preocupados era resolver o problema interno deles ali e não deixar que a coisa se espalhasse muito rapidamente. Essa é a minha impressão. Posso estar errado? Posso. Mas o que eu posso fazer? Só posso dar a impressão de alguém que tem algum conhecimento da China. Não, acho que aquilo ali foi tudo... Uma confusão. Uma confusão. Bom, agradecemos muito, embaixador Marcos. Foi realmente incrível ter você conosco. Aprendemos muito sobre a organização da China e, ao mesmo tempo, a desorganização da China. Eu acho que a gente teria aqui temas para muitas lives. Tomara que a gente tenha você logo com a gente novamente. Harry, muito obrigada por ter trazido o senhor embaixador. Foi uma grande oportunidade para a gente. Diana, se você quer falar um pouco do próximo seminário já? Sim, a nossa próxima live, na terça-feira próxima, às 5h30, será sobre a Traditional Chinese Medicine, ou medicina tradicional chinesa. Vocês já devem ter recebido os convites. Não, vou enviar esses convites hoje à noite. E vai ser uma oportunidade muito especial, também um tema diferente, muito diferente dos outros temas que a gente já viu.
que eu acho que pode ser de muito interesse para todo mundo. É isso aí, Harry? Faltou alguma coisa? É isso mesmo. Eu quero também agradecer ao embaixador pelo brilhante discurso. Muito obrigado, Marcos. Como amigo, também agradeço sua participação. Muito bem, espero que todos aproveitem o wine tasting. Sim, e falando nisso também, bom, também queria avisar que se vocês perderam parte dessa live, gostariam de ver ela completa, logo estará online nas nossas mídias sociais, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Entrem, por favor, e no LinkedIn. Entrem nas nossas páginas sociais, curtam elas e até a próxima terça-feira que vem, 17h30. Obrigada. Ok, Obrigada um abraço a todos. Um grande abraço. Obrigado, Marcos. Obrigado a você. Obrigada, Harry. Obrigada. Tchau, tchau, gente.